Olá, teacher! Muito bem-vindo ao nosso evento Construindo Seu Sucesso. E eu estou muito feliz porque você está aqui comigo hoje. E esse é um evento para professores, coordenadores e apaixonados pela educação que querem construir um ensino mais sólido, estruturado e duradouro. E principalmente transformar a forma como o inglês é ensinado no Brasil. Teacher, você não tá aqui por acaso. Agora me conta aqui nos comentários qual é o seu nome, da onde você tá me assistindo, o que você faz, você é professor, você é coordenador, você só tá aqui porque quer se capacitar profissionalmente ou pessoalmente na língua inglesa. Eu quero saber se é a primeira vez que você tá participando de um evento meu. Se é a sua primeira vez, por favor, coloca aqui nos comentários e já lembra de dar uma curtida, ativar o sininho. Se você ainda não me segue no YouTube, já começa a seguir agora. Já faz tudo o que tem que fazer agora. E eu quero que você saiba que eu vou ler todos os comentários. Gente, por favor, escreva o seu nome, escreva da onde você é, escreva o que você faz. Eu amo conhecer as pessoas que assistem o meu evento, tá? Então, agora é a hora de você fazer isso. Talvez você já tenha assistido um outro evento meu, talvez não. Então agora eu vou te contar, eu vou te falar como tudo vai acontecer aqui. Esse é um evento 100% gratuito, dividido em 3 aulas. Então, a aula 1 é hoje, a aula 2 vai ser amanhã e a aula 3 vai ser depois de amanhã. Você vai receber as aulas no grupo de WhatsApp, às 8 horas da noite. Então, 8 horas da noite você recebeu essa aula, amanhã às 8 da noite você vai receber a aula 2 e depois de amanhã, às 8 da noite, você vai receber a aula 3. Então, fique no grupo do WhatsApp. Cada aula vai te entregar um pedaço essencial de uma estrutura que você precisa para você se capacitar como professor bilíngue. As aulas vão ficar disponíveis por um tempo limitado. Então, eu já quero dar essas informações importantes para que você não seja pego desprevenido sem suas ferramentas necessárias para você poder acompanhar as aulas de uma maneira mais eficiente. Primeira coisa, pegue suas ferramentas para essa construção. Pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, se prepare para anotar tudo que você for aprendendo, porque as aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo. Então, anote tudo que você precisa, reassista as aulas se você precisar, para você poder tirar o maior proveito dessas 3 aulas. Esse não é um evento para você assistir de uma forma passiva. É um evento decisivo rumo à transformação do seu ensino. Já garanta que você pegou seu caderno e sua caneta, já ativou o sininho para lembrar das aulas dos outros dias e já está dentro do grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link para você se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp aqui na descrição aqui embaixo. Não esqueça de estar dentro do grupo para você receber todas as informações necessárias a tempo. Então, bora lá construir um ensino que vai fazer a diferença na sua vida e na vida dos seus alunos também. Olha, eu não vou ficar com esse capacete por muito tempo, tá? Vai ser só um pouquinho que eu já tô começando a ficar com calor. Você está prestes a passar pela maior reforma da sua carreira. Então, mãos à obra. Vamos lá aprender tudo sobre como ensinar inglês de uma forma eficaz. Agora eu quero que você só pare um minutinho e pense o motivo real que você está aqui hoje. Você pode até ter vindo aqui buscar uma capacitação, uma nova metodologia, uma ideia nova para aplicar nas suas aulas, mas o que você vai encontrar aqui vai muito além de uma capacitação. Você está aqui para construir o seu sucesso pessoal, profissional e financeiro também. Essas 3 aulas que você vai fazer comigo têm o potencial de mudar a sua forma de dar aula, mas também de mudar a sua carreira. Aliás, não só a sua carreira, mudar a segurança, seu reconhecimento, seu valor profissional, e sim o que você ganha também. Porque quando você entende e aplica um conhecimento estruturado, prático, que realmente funciona, você se coloca num grupo muito pequeno de professores. Professores que fazem diferente e fazem a diferença. E isso abre portas, muitas portas. Hoje existem oportunidades incríveis para professores que dão aulas com práticas estruturadas. São as mesmas práticas usadas em escolas internacionais no mundo todo. E eu falo isso com propriedade. Hoje eu moro aqui no Oriente Médio e eu sou a única professora que não é nativa dando aula de alfabetização nessa escola.
Então sim, eu quero mostrar para você que é possível isso acontecer com você também. Mas você nem precisa sair do Brasil para ter acesso a um salário maior. Você sabia que aí no Brasil, escolas bilíngues e internacionais, elas pagam muito melhor do que uma escola tradicional? Mas é claro que essas vagas são mais disputadas. Tem muita gente tentando, e para você se destacar no meio de tantas professoras boas, você precisa se diferenciar. Você precisa oferecer o que a maioria ainda não oferece, ainda não sabe. Você precisa ser o diferencial. Você já vai se destacar numa entrevista de emprego quando você tem um conhecimento diferenciado. Você vai poder explicar para o seu coordenador ou para o diretor da escola o que é alfabetização em inglês, quais são os termos usados, como as escolas lá fora ensinam inglês para as crianças bilíngues. Vai mostrar que você sabe ensinar como as crianças realmente aprendem, com estrutura, com método, com resultados. E não importa se você dá aula em escola pública, se você dá aula em escola de idioma, se você dá aula particular, se você quer ser valorizada, reconhecida, recomendada, precisa mostrar a transformação real nos seus alunos. É isso que os pais enxergam, é isso que vira indicação, é isso que enche a sua agenda. E mais que isso, te dá segurança e confiança para ir para uma entrevista de emprego e falar com propriedade, para explicar para um coordenador, para a família exatamente o que você faz e o que isso vai fazer na vida daquela criança. E por que isso dá certo? E assim você vira referência na sua cidade, na sua escola ou em qualquer lugar que você for trabalhar. E eu vou mostrar para você que sim, que isso acontece. Vou mostrar a Gabi, que foi numa entrevista de emprego e olha o que aconteceu com ela. Meu nome é Giovana e eu sou aluna do curso de Phonics da Aline. É um curso super completo em que a gente aprende desde os conceitos básicos até como, de fato, preparar uma aula de Phonics. O curso tá cheio de atividades, PDFs, materiais complementares que você pode usar com o seu aluno. E fora tudo isso, a Aline é uma teacher que tem muita experiência na área. Ela é super atenciosa, ela tá sempre disposta a nos ajudar da melhor forma possível. Tem sido uma experiência muito enriquecedora pra mim. Eu posso dizer por experiência própria que o curso não só me deixou muito mais confiante e muito mais capacitada, mas também me abriu muitas portas profissionalmente. Eu pude perceber que o Phonics foi um diferencial no meu currículo e na minha experiência em relação a outros teachers. Os coordenadores aqui do Brasil realmente não conhecem muito sobre Phonics, então eu posso dizer que ter tido a oportunidade de compartilhar com eles um pouco do que eu tenho aprendido no curso só confirmou o quanto tem valido a pena toda essa experiência como aluna. O curso tá maravilhoso e eu tenho certeza que vai ser um diferencial na carreira de vocês também. E uma outra teacher, a teacher Rose, que conseguiu um trabalho aqui também no Oriente Médio, no país do Kuwait, porque ela tinha esse diferencial na hora da entrevista. Oi Aline, tudo bem? Muito obrigada por compartilhar tudo que tu sabe, todas as tuas experiências e também dizer que graças às tuas dicas de onde postar o nosso currículo, os nossos certificados, enfim, eu estou aqui no Kuwait, trabalhando para uma escola internacional e isso graças à tua ajuda também, Aline. Quando eu fui fazer a entrevista, tu me ajudou bastante, né? Me deixou tranquila, eu assisti aquele teu vídeo sobre como fazer uma entrevista em escola internacional e me deixou bastante tranquila para que isso acontecesse. Né? Então, muito obrigada, Aline. Você é demais. Tudo isso aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Olha quanta transformação, quantas teachers estão construindo o sucesso delas através da transformação do conhecimento, de um método que pode realmente mudar a forma como você ensina os seus alunos. Agora, se você não me conhece ainda, você deve estar perguntando quem é essa mulher aí que está falando tudo isso para mim. Bom, meu nome é Aline Holland, eu sou professora aqui no Oriente Médio há mais de 6 anos, eu moro aqui e eu sou professora numa escola britânica num país que chama Omã. Eu também sou coautora desses 2 livros, Alfabetização Bilíngue, Benefícios e Mitos na Formação de Crianças Bilíngues e Professores Empreendedores da editora Bock. E agora eu vou contar um pouquinho para você da minha história. Eu vim de uma família muito humilde, muito simples, e quando eu tinha 17 anos eu estava estudando à noite numa escola municipal da minha cidade e meu sonho era ir morar nos Estados Unidos. Com a ajuda da minha avó, ela comprou uma passagem para mim, depois de muito tempo da gente se organizando, ela comprou uma passagem para mim e eu fui morar nos Estados Unidos com a minha tia. E quando eu morava lá, eu casei, tive minhas 3 filhas e morei lá por 12 anos. Estudei, fiz minha faculdade. Só que quando as minhas filhas tinham 3, 4 e 6 anos, eu e meu marido decidimos mudar para o Brasil para que as crianças pudessem crescer perto da família, crescer perto de primos e avós.
Mudamos para o Brasil, só que a gente foi morar em Rondônia, onde que a família do meu marido morava. Só que eu não queria que as minhas meninas perdessem o inglês, deixassem de falar o inglês. Eu queria que elas continuassem sendo alfabetizadas em inglês. Então o que eu fiz? Eu trouxe todo o material para fazer homeschool com elas em casa. Só que foi muito difícil, porque eu não conseguia dar conta. Eram 3 crianças pequenas que eu tinha que cuidar da casa, fazer almoço, cuidar das necessidades delas e ainda planejar a aula de 3 séries diferentes para poder alfabetizar elas. Eu demorei 1 ano e meio para dar 6 meses de currículo do ano que era para eu dar homeschool. Então não deu certo. Foi um ano e meio muito caótico, muito busy na nossa vida. Então eu decidi matricular elas na escola local, na escola brasileira. Só que mesmo assim eu não queria que elas perdessem o inglês. Então eu tentei procurar uma escola que mantesse o inglês dela, só que eu não consegui achar nenhuma, porque nenhuma escola estava preparada para pegar 3 crianças que já falavam inglês. Então eu decidi montar minha própria escolinha e oferecer os meus serviços de alfabetização em inglês para as crianças, para os adultos e para os adolescentes da cidade. Então eu fiz diferentes grupos e turmas, eu dava aula de manhã, à tarde e à noite e eu alfabetizava as crianças, os adolescentes e os adultos em inglês. E deu muito certo. As minhas turmas ficavam muito cheias. Até os professores de inglês da região vinham fazer aula comigo. Inclusive, eu lembro que teve uma professora que falou: Aline, eu quero muito fazer aula com você, mas eu não posso, porque quando eu vou fazer aula com você, tem alunos meus fazendo aula com você. Então, não fica muito legal. A professora deles de inglês está fazendo aula de inglês. Então ela não conseguiu ficar, eu lembro, mas era muito alunos que ficavam na fila para ter essa aula comigo. Eu morei lá nesse lugar por 1 ano e meio e depois eu decidi mudar para Campinas. Quando eu morei em Campinas, eu fui inicialmente dar aula na Wizard. E lá na Wizard eu também comecei a dar aula do jeito que eu dava aula para os meus alunos, alfabetizando. Só que logo eu levei uma bronca, porque parece que não pode sair do livro, você tem que só dar o que o livro tá falando, seguir um método, e eu tentava dar algo a mais do que o livro, e disseram para mim que eu não podia, que eu precisava seguir o livro. Só que eu fiquei pouco tempo na Wizard e logo eu fui trabalhar na Escola Americana de Campinas. Eu comecei sendo sub, depois eu passei para assistente, depois eu virei professora de uma sala de aula. Eu fiquei 8 anos dando aula nessa Escola Americana de Campinas. Durante esse tempo, porque só eu estava trabalhando em casa, eu precisava de uma renda extra. E foi aí que eu comecei a pegar aulas particulares à tarde. E todas as aulas que eu pegava, eu dava o meu método. Eu ensinava aquele aluno, aquele adulto, aquele adolescente alfabetizando. Isso fez a minha agenda ficar lotada. Eu lembro que teve um aluno que o pai me procurou para dar aula para ele, o nome dele era Matias. E o pai falou: Aline, eu preciso que ele seja alfabetizado em inglês em 6 meses, porque eu quero colocar ele para estudar na escola americana e lá só aceitam quem tem inglês fluente. Eu preciso que ele fique fluente em 6 meses. Daí eu lembro que ele perguntou para outras professoras e ninguém queria pegar esse pepino, porque é uma responsabilidade muito grande você se comprometer que uma criança, um adolescente, ele tinha 12 anos, seria fluente em 6 meses. Só que ele pagava muito bem, eu não podia dar o luxo de dizer não pro tanto que ele me pagava. Daí eu falei: tá, eu vou pegar ele. E eu lembro que eu alfabetizei o Matias. Eu falava: Matias, e ele era adolescente, ele não estudava. O pai dele tirou ele da escola normal para ele ficar só aprendendo inglês durante esses 6 meses. E eu, na esperança que ele ia estar nos outros dias que eu não ia, no outro tempo que eu não estava com ele aprendendo inglês, não, ele ficava no joguinho, moleque normal. Só que a gente tinha uma outra estrutura, um outro método. Eu ensinava ele alfabetizando. Então, durante esses 6 meses, eu fiquei ensinando todo o processo de alfabetização para ele. No final, ele teve que fazer uma prova de novo na escola americana para ele passar. E ele passou. E isso foi muito bom para minha carreira, porque eu fiquei meio conhecida na escola de que eu consegui que o Matias passasse em 6 meses. Então, todos os outros pais que chegavam procuravam por mim. Ou outros pais davam referência minha. Olha, a Aline, pede para a Aline, ela é boa, ela vai ensinar, ela consegue.
E eu fiquei sendo referência para outros pais até fora do Brasil. Tinha pais coreanos que vinham trabalhar na Samsung, na Hyundai, e eles queriam ter aula comigo, que os filhos deles tivessem aulas comigo. E desde a Coreia, eles já marcavam agenda comigo para ver se eu tinha, em junho eu vou estar aí, eu preciso que meu filho tenha aula com você, pode já deixar na sua agenda para ele. Então a minha agenda sempre era cheia. Chegou um momento que a agenda era tão cheia que eu pensei, gente, eu não vou dar conta. Eu dava aula para os meus alunos, às vezes, de 8, 6 anos, às 8, 9, 10 da noite, porque eu só tinha aquele horário. Eu ficava exausta, a criança ficava exausta, mas eu não tinha outro horário. Então, o que eu comecei a fazer é tentar procurar outros professores que também davam aula do jeito que eu dava para passar alunos para eles. Só que eu não achava, porque quem trabalha em escola americana já ganha um salário muito bom. Eles não querem ficar se estressando com aulas particulares depois do expediente. Eles querem ir para casa, descansar e ter sua família. Só que eu precisava dessa renda extra. Eu era a única que sustentava a minha casa. Eu tinha 3 meninas e eu estava ainda construindo a minha casa, então eu precisava realmente dessa renda extra. Eu não podia dar o luxo de falar, não, eu não vou querer dar aula para você. E eu realmente gostava, eu gosto de alfabetizar crianças em inglês. Só que daí acabou que eu comecei a procurar professores fora da escola, talvez professores que não tinham uma renda tão boa igual a da escola americana, para passar esses alunos para eles. Só que nenhum dos professores de inglês que eu encontrava sabia alfabetizar. E isso me deixava um pouco, nossa, de verdade? Como assim? Como você não sabe? E eu ficava meio preocupada. Em 2018, uma escola me procurou porque eles estavam virando bilíngue e eles queriam que eu desse uma consultoria para como que eles se tornariam uma escola bilíngue, o que era se tornar uma escola bilíngue, e eles queriam que eu ajudasse eles nesse processo. E eu fui com outro professor para a gente tentar montar essa escola para eles virarem bilíngue. E a primeiro obstáculo, nossa, foi capacitar os professores ou contratar professores para que nós pudéssemos capacitar. E eu não encontrava nenhum professor ou disposto ou com o conhecimento da alfabetização. Então foi muito difícil, não conseguimos contratar ninguém. Eu acabei tendo que dar aula no início para essa escola, porque não encontrava nenhum professor capacitado. Isso foi algo que me deixou um pouco assim preocupada. Como assim, gente? O Brasil não tem professores que sabem alfabetizar. Logo depois eu recebi a oferta para vir trabalhar aqui em Oman e eu vim e aconteceu a pandemia. Durante a pandemia eu fiquei sem trabalhar ou sem dar aula quase durante um ano inteiro, do ano de 2020. Então, nesse ano, eu resolvi então criar esse treinamento para capacitar professores para que eles também possam alfabetizar e usufruir desses benefícios de ser um professor que tem um diferencial que faz a diferença no seu aluno e também na sua vida financeira. Então, por isso que eu criei esse curso de como alfabetizar em inglês, como você, como um professor, consegue transformar a sua aula normal em uma aula de alfabetização. E é por isso que eu tô aqui hoje mostrando para você o que é isso e te introduzindo nesse mundo de alfabetização bilíngue. Então essa sou eu. Eu quero aqui te falar que sim, a minha capacitação em alfabetizar crianças bilíngues dura mais de 10 anos. Essa é a minha especialização. Eu amo o que eu faço e eu posso te garantir que dá certo. E eu posso te afirmar com certeza que essa é a melhor abordagem de ensinar inglês para qualquer pessoa, seja criança, adolescente ou adulto. Crianças que entram na escola sem falar uma palavra em inglês e têm que aprender com uma professora que também não fala a língua delas e mesmo assim ela aprende a ler e escrever em inglês. Tudo seguindo o desenvolvimento cognitivo da criança. E ao longo dessas 3 aulas, de hoje, amanhã e depois de amanhã, eu vou te explicar como e por que isso acontece. Uma coisa que é importante falar, esse conhecimento não é algo que você acha fácil, não é algo que você aprende na faculdade, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos e nem em lugar nenhum. É algo que você aprende dentro da sala de aula, fazendo, alfabetizando. Tudo que eu não tive e todo o treinamento que eu não tive, eu preparei, eu empacotei aqui para mostrar para você agora. Vamos lá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que agora, a partir de agora, você vai entender que essa renovação
dentro de você, da sua carreira, começa com você. Não começa comigo, como a sua treinadora, como a sua professora. Começa com você, em você. Você precisa se colocar numa posição de receber essa transformação, essa renovação. Você tem que aceitar que você quer fazer a diferença, você quer mudar o que não funciona. Pensa, quantas escolas de idioma, de inglês, que as crianças e os alunos vão por anos e não aprendem inglês. Nós sabemos que tem alguma coisa errada aí. Se você viaja o mundo, vai para outros países, lá as crianças aprendem inglês como uma segunda língua. Elas vão para a escola e saem falando inglês. Vários países do mundo sabem falar inglês como uma segunda língua. Por que que o Brasil, um dos poucos países que tem uma capacidade tão grande, não tem pessoas que falam inglês? Qual é o problema? Tá nas escolas, tá na maneira como as crianças aprendem, tá na maneira como o inglês é ensinado. E você tá aqui hoje para mudar isso. E mudar começa em desaprender. Vamos desconstruir hoje o que você tem de crença, de coisas que não funcionam aí com você, para a gente poder construir numa base sólida, num terreno limpo. Quando eu mudo o meu comportamento, os meus resultados também mudam. Eu provo com a minha prática que o velho método que eu costumava usar está ultrapassado. Mas para você fazer diferente, antes você precisa desaprender, desconstruir. Então na aula de hoje nós vamos desconstruir para que a gente possa construir algo novo. Primeira coisa que a gente precisa pensar em desaprender é que, sabendo que o inglês e o português usam o mesmo alfabeto, os sons dessas letras do alfabeto não são as mesmas. Os sons não são os mesmos. E fazer essa confusão de sons vai ser a sua pior inimiga na hora da pronúncia. Quando você aprende uma nova língua, o nosso cérebro vai querer fazer uma transferência de um conhecimento que você já tem, que é da sua língua nativa, para a nova língua. Então você tende a buscar os sons que você já conhece do português e trazer para o inglês ao aprender a nova língua inglesa. Mas isso não pode acontecer. Você tem que desaprender os sons do português para aprender os sons do inglês de uma maneira que faz sentido para a língua inglesa. Esquece dos sons em português e agora vamos aprender os sons em inglês. Antes da gente entrar a fundo na alfabetização em inglês, o que eu quero explicar para você é como que o cérebro aprende a ler. Existe um estudo científico que chama Science of Reading. Ele estudou por anos, mais de 50 anos, como o nosso cérebro é formado e como que ele aprende a ler. E esse ensino também mostra a importância de adicionar o ensino da leitura e da pronúncia durante o aprendizado, para que o nosso cérebro guarde e lembre desse aprendizado por muito tempo. Se você aprende algo novo e esse algo novo não faz sentido para o cérebro, não é usado, não é padronizado, o cérebro vai esquecer. Ele vai guardar lá no short term memory da parte do cérebro. Se você quer que o aprendizado seja eterno, você precisa fazer esse aprendizado ser guardado no long term memory. E é isso que a gente faz quando a gente ensina uma criança inglês alfabetizando. A gente ensina ela a guardar essa informação, esse aprendizado no long term memory. E eu vou mostrar aqui para você como você faz isso. Nós vamos aprender a ensinar da maneira que o nosso cérebro gosta de aprender. Nós, seres humanos, nós nascemos prontos para falar, mas nós não nascemos prontos para ler e para escrever. Por isso, essa é uma habilidade que precisa ser ensinada pelos professores e aprendida pelos alunos. E uma vez que ela é aprendida de uma maneira correta, ela fica guardada nesse long term memory de uma maneira que o cérebro gosta e ele não esquece. E eu vou falar aqui para você um pouquinho sobre essa ciência, a ciência da alfabetização, o Science of Reading. Então essa ciência, como eu expliquei, é a ciência que estuda como o nosso cérebro aprende a ler. Alguns cientistas se uniram para aprender, para estudar o cérebro humano. Eles estudaram cérebros de crianças, de adolescentes e de adultos do mundo inteiro que falam diferentes línguas no mundo inteiro. Eles fizeram estudos colocando as crianças